A gente queria começar aqui com um assunto, né? A gente está até com uma convidada muito especial já aqui esperando para entrar, sobre o PL 4754, né? Não sei se vocês lembram, alguns boletins nós já vínhamos comentando sobre isso, o PL 4754, que é um dos mais importantes que estão aí no Congresso, que fala exatamente sobre o ativismo judicial, né? E ele coloca ali o ativismo judicial como um dos possíveis crimes que o ministro do STF pode cometer, passível até mesmo de impeachment, né? A votação do PL acabou sofrendo aí um revés na CCJ da Câmara, né? Na última votação que ocorreu, né? Então, para falar sobre esse assunto, para explicar muito bem para a gente aqui tudo o que aconteceu e o que a gente pode esperar agora para o futuro, está aqui conosco a deputada Cris Tonieto. Bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia, caros amigos, muito bom dia a todos. Uma honra estar aqui novamente com vocês para tratar desse importante assunto. Muito bem. Deputada, conta um pouquinho para a gente, né? Você esteve aqui antes da votação, né? Então agora agora você está aqui depois que ela já aconteceu, já tem um tempinho já, mas atualiza aí para os nossos espectadores o que aconteceu naquele dia lá da votação, né? Parece que foi por um votozinho, né, que ela não passou. O que acontece? Eu era relatora do PL 4754 de 2016, que tipifica como crime de responsabilidade dos ministros da Suprema Corte a usurpação de competência. Só para rememorar, né, de fato, do que se trata, na verdade, um projeto de extrema necessidade, de extrema importância para o nosso país, porque ele cria mais uma hipótese em que o próprio ministro do Supremo, se usurpar a competência, ele estaria passível de sofrer o impeachment. Então, é mais uma hipótese de crime de responsabilidade. Porque é bem verdade que as hipóteses já existem. São 5 hipóteses que nós temos de crime de responsabilidade, em que os ministros podem incorrer em crime de responsabilidade. Essas hipóteses já estão previstas na lei de crime de responsabilidade. Então, o objetivo do projeto era fazer uma inserção de um dispositivo, ou seja, de um inciso, né, dentro do artigo 39 desta lei de crime de responsabilidade, para prever que, no caso de usurpação de competência, o ministro também estaria sujeito ao crime de responsabilidade, portanto, impeachment. Então, isso é a visão geral. O que aconteceu na CCJ? Eu era relatora da matéria e, infelizmente, por um único voto, nós perdemos. Ou seja, o meu relatório ele foi derrubado por um único voto. Foi 33-32 a votação. E ali, naquele momento, uma vez tendo sido derrubado o meu parecer, né, o parecer pela, no caso, constitucionalidade, e também o parecer favorável no mérito ao projeto, como ele foi derrubado, foi constituído, pelo regimento, né, foi constituído novo relator, que no caso agora é o deputado Pompeu de Matos, que concedeu um parecer não só pela rejeição do projeto em si, mas pela inconstitucionalidade do projeto, o que é ainda mais grave, uma matéria ainda mais danosa, né? E eu diria até bem divorciada da realidade do próprio projeto, né? E a gente vai se debruçar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas só para esclarecer a vocês que o que foi derrubado foi o meu parecer, o parecer da relatora, que era eu, no caso, à época. Agora temos um novo relatório de um novo relator, no caso, que é o deputado Pompeu de Matos, e nós precisaremos trabalhar para derrubar o parecer do deputado Pompeu de Matos. Em sendo feito isso, aí será constituído um novo relator, né, ou seja, um terceiro relatório será designado, será feito, né, e aí sim, se Deus quiser, com chances de aprovar o mérito do PL 4754. O regimento da Casa ordena dessa forma, né? Então aqui estou dando apenas um panorama geral sobre o que está em curso, não só o que aconteceu na CCJ, mas o que está por vir também para a ciência de todos. Perfeito, deputada. Vou passar aqui a palavra para o Carlos Dias. Bom dia, deputada. Bom dia. Tudo bom, querido? Como vai? Tudo, graças a Deus. Eu fico impressionado como uma comissão de Constituição e Justiça pode ter a condição e oportunidade de ler um relatório que vai contra a Constituição, que vai contra os direitos fundamentais e que autoriza a interferência. A própria Constituição já coloca isso, né, como uma coisa gravíssima, que é a interferência em outro poder. Quer dizer,
a própria Constituição estabelece a harmonia e independência dos poderes. Aí você vem com um relator novo, o Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, e coloca, na verdade, todo o sistema operacional brasileiro, quer seja do campo do quer seja do campo do executivo, ou quer seja do campo legislativo, de joelhos aos interesses e às versões, né, que o Supremo Tribunal pode dar. Então, quer dizer, dizer que uma legislação como essa é inconstitucional, eu não sei o que ele está fazendo lá como legislador. Desculpe assim, se pareço grosseiro, mas eu não entendo de uma outra maneira uma subordinação tão medíocre, né, a um outro poder que só pode chamar atenção, enfim, alguma dívida que esse sujeito ou partido dele tem com a estrutura jurídica brasileira maior. Porque para você liquidar com as prerrogativas da Câmara e do Poder Executivo, em consequência, porque, inclusive, eu me lembro bem do seu substitutivo, a senhora e os demais entraram num consenso de que iam apenas colocar no âmbito do Congresso, né, a invasão de competência dos poderes, que a lei anterior a lei original, que era do deputado Sóstenes Cavalcante, 4754/2016, falava em relação aos poderes amplos, inclusive do Poder Executivo. Então, houve um entendimento para, enfim, não avançar no entendimento dos senhores em outra competência, resolveu fazer do Congresso Nacional, quer dizer, as casas legislativas, Senado e Câmara. Aí vem agora um relatório como esse e diz que qualquer medida, porque o que pode, se esse relatório for aprovado, e eu gostaria que a senhora comentasse, que é qualquer medida, então, tomada pelo Supremo Tribunal Federal, ela é literalmente inquestionável, qualquer que seja o ponto, quer seja no campo do direito, do ponto de vista objetivo, das constitucionalidades, quer seja de qualquer opinião, sobre qualquer regra, sobre qualquer medida e ação que o Poder Legislativo tenha, o que o Poder Executivo também. Na verdade, os ministros eles vão se constituir num supragoverno, é isso exatamente? Eu estou interpretando corretamente? Exatamente, Carlos Dias, exatamente. Inclusive, a sua indignação nós compartilhamos com veemência, né? Porque, de fato, esse novo relatório ele traz um show de absurdos, eu preciso dizer. Bem, só para também prestar um esclarecimento a todos os amigos que aqui estão nos ouvindo, bem, é fundamental a gente entender por que, na verdade, o relatório que é manifestamente inconstitucional, como muito bem levantou o Carlos Dias. Primeiro, eu já havia mencionado na última participação que eu fiz aqui, que houve esse entendimento, esse consenso, como o Carlos Dias já mencionou também, de retirar o executivo e de se manter ali tão somente quando se tratasse de uma usurpação de competência do Poder Legislativo. Isso porque muitos estavam dizendo que este projeto ele seria uma espécie de revanchismo dos bolsonaristas contra o Supremo Tribunal Federal, como se fosse uma questão meramente de governo. Isso é um absurdo, e eu já esclareci com todas as letras, né, que não se tratava disso. Tanto é que o projeto é de 2016, portanto, anterior ao presidente Bolsonaro no poder, ou seja, anterior ao governo do presidente Bolsonaro. Então, esse é o primeiro ponto, primeira factóide que foi criado, primeira narrativa falaciosa que a gente está aqui debelando. Primeiro erro debelado, né? Então, não se trata de governo. E por que nós retiramos, então, o executivo? Só para esclarecer novamente. Porque foi estratégico. Se a gente mantivesse o executivo, poderia parecer uma queda de braço. E não é bem isso. Não aconteceu isso. O que desejava o projeto era justamente restabelecer a harmonia dos poderes. Eu sou 100% a favor de nós corrigirmos qualquer tipo de ativismo, porque a Constituição, quando foi promulgada em 88, se preocupou, sim, em conter avanços e excessos do Executivo e do Legislativo, mas nada se preocupou, ninguém se preocupou ali na Assembleia dos Constituintes, ninguém se preocupou com o agigantamento do Poder Judiciário. E hoje nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos sob a égide desse agigantamento e eu diria desse absolutismo, porque o que faz o relatório é legitimar um absolutismo tal que qualquer pessoa que se insurgir contra ele será vista como alguém que está lutando, digamos assim, de uma maneira inconstitucional. Portanto, né, não vai para frente. Né? Qualquer tentativa de se corrigir, de se buscar conter o avanço
ou seja, conter o ativismo judicial em si, né, na qualidade de freio, né, desse ativismo, simplesmente será algo frustrado, porque se o relatório do Pompeu de Matos for aprovado, toda tentativa será frustrada, será vã. Né? Então, daí a importância de nós entendermos o relatório em si. Então, esclarecer essa primeira parte do porquê que nós retiramos o poder executivo e estrategicamente mantivemos o poder legislativo, é também porque os parlamentares, eles estavam ali e eles estão ali para quê? Para proteger e salvaguardar o próprio Estado de Direito, né? E o Estado de Direito, ele subsiste dentro de uma lógica, de uma dinâmica de freios e contrapesos. Então, existe o princípio da tripartição dos poderes, que está ali disposto, né, no artigo 2º da nossa Constituição. E o que versa o artigo 2º? Que os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. É o que a gente chama de checks and balances. Portanto, existe, né, o freio pelo poder, né, o poder pelo poder, como diria Montesquieu. Né? Então, é necessário que haja freios e contrapesos, porque senão vai haver o quê? Esse agigantamento, como nós estamos percebendo. Então, em linhas muito gerais aqui, só para também favorecer a compreensão aqui dos nobres amigos. O que acontece? Tipicamente falando, a função de legislar cabe ao parlamento, certo? O parlamento brasileiro legisla, portanto, elabora leis. O judiciário aplica as leis ao caso concreto, portanto, o judiciário julga. Mas o judiciário, tipicamente falando, não legisla. Só que não raras vezes nós vemos um judiciário, sobretudo ali, notadamente, né, a Suprema Corte, que faz às vezes do que chamamos de legislador positivo. Portanto, legisla no lugar do parlamento, ou pior, contra o parlamento. E é exatamente isso que chamamos ativismo judicial. É um protagonismo que não cabe aos ministros. É um protagonismo que não cabe à Suprema Corte. Eles simplesmente assumem prerrogativas, funções, responsabilidades que, pela lógica da própria Constituição, pelo texto constitucional, não caberiam aos ministros. E eles assim o fazem, se prestando esse papel de legisladores positivos. Assim foi feito na ADO 26, por exemplo, em que se criou um tipo penal, que é a criminalização da homofobia, sem a existência de uma lei, o que fere o próprio princípio da anterioridade da lei penal, princípio da reserva legal, que são princípios consagrados na nossa Constituição. Ou seja, são cláusulas pétreas. Então, a gente está vendo que a própria Suprema Corte, que deveria ser, eles, né, que deveriam ser os guardiões da Constituição, eles estão violando a própria Constituição. E isso tem acontecido não raras vezes. Eu citei um exemplo da DO 26, poderia ter citado outras matérias de ordem moral ainda, matérias que são chamadas pautas de costumes, ou também outras matérias que são caras ao povo. Então, assim, amigos, a situação é muito grave. O ativismo judicial é algo grave que fere o tal do que chamamos, né, Estado Democrático de Direito, fragiliza a democracia. Por isso a necessidade de se conter. E um projeto dessa natureza, o 4754, não é uma forma persecutória contra a Suprema Corte. Não é um atentado à função contra-majoritária. Ronald Dworkin, por exemplo, que, no caso, é um dos pensadores, dos teóricos, né, do ativismo judicial, ele, no seu livro, por exemplo, ele já falava desse fenômeno do ativismo judicial, de alguma maneira. Né? E digo mais, ele falava da função contra-majoritária. Em que sentido? Veja, nós do parlamento representamos a vontade popular, porque nós fomos eleitos democraticamente, ou seja, o povo nos elegeu para que fizéssemos valer a voz do povo. Né? No caso que foi ali manifestada nas ruas, muitas vezes pelas manifestações, ou nas urnas, pelo poder do voto, pelo exercício cívico da cidadania, né? Que é o voto. Então, esse é o primeiro ponto. Então, nós estamos ali para representar a voz do povo e fazer valer o princípio da soberania popular. No caso, essa função contra-majoritária significaria o quê? Como o parlamento representa essa lógica majoritária da sociedade, os valores majoritários da nação, no caso, existem as minorias. E não há ali um atropelo às minorias. Isso é claro, importante falarmos também. O parlamento, quando decide em favor da maioria, meus amigos, é porque é em respeito à própria democracia. Não é um atropelo. Eles podem se manifestar e eles se manifestam livremente no parlamento. O debate acontece no parlamento. Só que se existe alguma matéria que é rejeitada, que é sepultada no parlamento, é justamente respeito à soberania popular e a expressão, né, do que podemos chamar democracia. Agora, o que faz o Supremo? Muitas vezes decide em favor das minorias, eu diria instaurando o que a gente chama de ditadura das minorias, à revelia da vontade popular, invadindo a esfera de competência do parlamento. E aí, eu posso dizer, ferindo a própria Constituição no que tange ali o artigo 49, inciso 11.
E nós, parlamentares, temos o dever de fazer o quê? De proteger as nossas competências. E no artigo 49, para poder te passar a palavra novamente, o artigo 49, inciso 11, o que diz? Que é competência exclusiva do Congresso Nacional preservar sua competência normativa em face da atribuição normativa de outro poder. Ou seja, nós temos o dever moral de simplesmente salvaguardar, né, a nossa competência, que é legislar. Então, outro poder não pode fazer isso no nosso lugar, como está acontecendo, né, por conta do fenômeno do ativismo judicial, que, como eu disse, repiso aqui, fragiliza a democracia. Por isso que um projeto dessa natureza é importante, e é por isso que, igualmente, um relatório do Pompeu de Matos, que vai nessa contramão, ou seja, vem tentar legitimar o ativismo como se fosse o STF intocável, isso é pior ainda, porque você concedeu um poder totalmente absoluto aos iluminados, né? À elite tecnocrática que está ali no poder. Ou seja, nós estamos sendo constantemente usurpados na nossa função parlamentar e o povo está sendo usurpado também. Por quê? Perfeito. Porque se as palavras, não só as palavras, mas os votos, né, dos parlamentares ali no parlamento, se esses votos são silenciados, nós não podemos nem legislar mais, porque a gente vai ter que decidir, peraí, essa matéria aqui a gente não pode legislar porque foi tida como inconstitucional, então a gente não pode conter o ativismo judicial. Ou seja, todo mundo está sendo amordaçado. Todo mundo está sendo absolutamente calado. Sim. Na verdade, o judiciário se torna um poder acima dos outros, né? Exatamente, os outros dois poderes, absolutismo. Os outros dois poderes vão ficar como subalternos a ele, né? Vocês só vão poder fazer aquilo que o STF permitir, né, o legislativo fazer. O Carlos Dias queria comentar aqui, eu sei que a deputada também está com um tempo bastante curto, né, deputada, você comentou comigo, mas vou fazer assim, então uma última pergunta rapidinho para você poder... Deputado, olha só, a pergunta é um pouquinho incômoda, porque eu entendo que o parlamento é um ambiente de discussões diversas, né? Mas também há proibições objetivas de certas discussões. Por exemplo, contra o próprio sistema constitucional colocado em 88. Então você não pode tramar contra a Constituição, você não pode tramar contra um poder. Então quando um parlamentar ele tenta, na verdade, tramar contra o seu próprio poder, não é uma simples, na minha opinião, não é uma simples forma de relatar um determinado projeto. Ele simplesmente está querendo subjugar toda a nação brasileira a um único poder e com um interesse totalmente escuso. Porque eu tenho absoluta certeza que ele tem noção do que está fazendo. E os senhores no campo do parlamento não vão argumentar contra ele. Por exemplo, o Daniel Silveira está sendo processado porque fez um videozinho fora de contexto, enfim, agressões, etc., mas está sendo processado. Esse que trama contra o próprio poder na Comissão de Constituição e Justiça, quer destruir o parlamento brasileiro, ele vai simplesmente ser... A única coisa que pode acontecer com ele é o relatório dele ser rejeitado? Esse sujeito não vai ser processado? Porque isso é tramar objetivamente contra os poderes constituídos. Você está coberto de razão, Carlos Dias, está coberto de razão. Inclusive, eu há muito tempo venho dizendo que o parlamento precisa resgatar sua autoridade, sua dignidade, sua honradez, porque é triste, né? Como é que a gente percebe que os parlamentares muitas vezes se ajoelham, né? De fato, diante, vou usar uma expressão aqui, a idolatria da Suprema Corte. Veja, aqui eu faço questão de mencionar, nós não estamos nos colocando contra a instituição Supremo Tribunal Federal. Não, até porque a instituição, de fato, nós devemos respeitar e respeitamos. Agora, o que nós não queremos, ter o nosso poder usurpado, porque usurpando o espaço do parlamento, usurpa-se também a vontade popular que é soberana e foi manifesta pelo poder do voto. Isso é crucial, né? Então, eu concordo contigo, Carlos Dias, na medida em que deveríamos, sim, ser mais enérgicos, os parlamentares. Eu faço minha culpa aqui, lógico, né? Enquanto parlamentar, eu preciso dizer, nós temos que reagir. Não tem condições mais de ficarmos todos olhando, né? Como fazendo ali, valer o próprio hino nacional, né? Ficar todo mundo deitado eternamente em berço esplêndido. Não é assim. Já passou da hora, não chegou a hora, mas já passou da hora de termos uma reação. E quando a gente fala de reação, é dentro da nossa própria prerrogativa. Ninguém está propondo nada diferente do que está na própria Constituição. O que não pode acontecer é vir um relatório na contramão do que diz a própria Constituição Federal. E não só isso, mas é necessário dizer, o que pretende o relatório do deputado Pompeu de Matos, com todas as vênias, né, é
nada menos do que criar um cenário em que não só a Suprema Corte vai ter legitimidade para usurpar a competência do caso do parlamento, né? Não só isso, mas que vai silenciar todo e qualquer tipo, debelar, né? Demover todo e qualquer tipo de projeto que se insurja contra o próprio ativismo. Então, desculpa, projeto, deputada, mas sem vênia nenhuma, não merece vênia nenhuma. Sim. Ele tem que, claro. Tem que ser, esse sujeito precisa ser confrontado de maneira objetiva, entendeu? Não é possível aceitar vamos tratar com seriedade o que é insano. É um absurdo isso. Exato, porque além de ser um atentado contra a sua própria função, né, enquanto parlamentar, ele foi eleito com o voto de parcela da população brasileira. Né? Ou seja, alguns ali depositaram a ele o voto. E aí ele vem dizer que ele não pode, praticamente ele está se contradizendo no próprio relatório, porque ele diz o seguinte, olha, não, o Supremo ele tem licença, né? Em outras palavras, é bem isso. Tem salvo-conduto para usurpar a competência à vontade, porque em nome do neoconstitucionalismo, eu já vou explicar o que é isso, mas em nome do neoconstitucionalismo, né, as coisas mudaram. Então quer dizer que o parlamento não pode mais legislar. O parlamento tem que ficar absolutamente adstrito, né, ao que diz o Supremo. Então, sinceramente, eu pergunto, eu provoco aqui, para que serve o parlamento com seus parlamentares? E eu falo isso me incluindo também. Né? Nós estamos sendo cerceados no nosso exercício, né, das atividades legislativas. Nós não podemos mais elaborar leis, né, para tentar restabelecer ali a ordem no nosso país. Por quê? Porque estamos sendo violados, né, usurpados a nossa competência, legitimado por um parlamentar, o que é pior, o que é mais gravoso ainda. E, além de tudo, é um contrassenso. E, voltando a falar do neoconstitucionalismo, o que é isso? É um fenômeno, né, cujo pai é Luiz Roberto Barroso, ele trouxe esse fenômeno para o Brasil, ele é considerado um dos pais do neoconstitucionalismo, e é o que a gente pode chamar de, entre aspas, império dos princípios. E quem interpreta os princípios? A Suprema Corte. A nossa Constituição, o último intérprete dela é o próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, a minha pergunta é, pode o Supremo Tribunal Federal interpretar de forma extensiva, ou seja, para além do espírito da mens leis, ou seja, o espírito da lei, do texto constitucional, propriamente dito, pode o Supremo entender de forma larga, abrangente, de forma a ferir o próprio texto constitucional? Eles têm essa função, eles podem, sendo 11 ministros que não foram eleitos democraticamente? Primeira pergunta e provocação. Não, eles não podem, não deveriam poder. Né? Agora, o relatório legitima esse fato. O relatório legitima e dá um salvo-conduto para a usurpação de competência em nome do tal do pseudo-respeito à função contra-majoritária. Portanto, a revelia da vontade popular que é soberana, eu vou fazer questão de repisar isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, pode o ministro do Supremo interpretar os princípios ao alvedrio da sua vontade, ou seja, ele ao bel prazer da sua vontade, da sua sensibilidade jurídica ali para o caso concreto. Né? Eu vou dar um exemplo. Luiz Roberto Barroso, que já antecipou diversas vezes seu julgamento quanto ao aborto. E nós sabemos que a população é majoritariamente contra o aborto. Pode o Luiz Roberto Barroso usar os princípios para simplesmente atropelar não só o espaço democrático do parlamento nesse sentido, mas também interpretar o princípio de tal modo que vá ferir essa soberania do parlamento e a soberania popular? Outra pergunta importante, né? Por mais que os princípios muitas vezes não tenham conceitos assim meramente fechados e abrem por um precedente assim meramente subjetivo, fato é que nós não podemos sair do espírito do texto constitucional para o qual ele foi criado, né? Então, o próprio parlamento, quando elabora leis, ou então a Assembleia dos Notáveis, a Assembleia Constituinte, enfim, que pensou a Constituição de 88, ali foi feito preservando, né, princípios inegociáveis, como, por exemplo, o da inviolabilidade do direito à vida. Está consignado, está consagrado no artigo 5º da nossa Constituição, a violabilidade do direito à vida. E não abre-se ali nenhum tipo de ressalva. Não se tem um precedente para, não, olha, em caso de, sei lá, de estupro é possível o aborto. Por mais que esteja no nosso Código Penal, no artigo 128, o Código Penal é anterior à Constituição. O Código Penal foi editado em 1940, a Constituição é de 88. Então, é o que eu digo, sequer esse dispositivo do Código Penal deveria ter sido recepcionado, porque cria-se ali uma espécie de antinomia, é um contraditório, uma contradição em si. Por quê? Porque a Constituição fala de inviolabilidade do direito à vida. Não existe inviolabilidade até certo ponto. A vida é inviolável só em alguns casos ou é em todos?
A Constituição não abre guarida para qualquer tipo de discussão nesse sentido. A Constituição fala inviolabilidade do direito à vida, ponto final. Não está se colocando ali ressalvas. Da mesma maneira, por exemplo, citando o caso do Daniel Silveira, que foi muito bem colocado aqui pelo nosso amigo Carlos Giz, no artigo 53 da nossa Constituição Federal, diz que o parlamentar ele é inviolável em quaisquer palavras, votos e opiniões. Se é quaisquer palavras, é independente da minha concordância ou não. É independente de eu gostar ou não. Não estamos falando de índole, caráter, pessoa do parlamentar. Não importa se é A ou B, né? Não importa. O fato é o seguinte, a Constituição sendo ali bem literal, né? Por assim dizer, fala de quaisquer palavras, votos e opiniões. Então, ele estava garantido na sua imunidade material, né? Enquanto parlamentar. E outra coisa... Não tem nenhum exceto, né? Não, aí que tá, não cabe ressalva, não tem ressalva no texto constitucional. Como é que pode haver um malabarismo, uma elasticidade, uma ginástica, né, mental tamanha, a ponto de colocá-lo como incurso num crime, né? Sim. Ainda que nós concordássemos com essa tese, concordássemos com a tese, tudo bem, então houve ali, sei lá, ele cometeu um crime contra a Lei de Segurança Nacional, tá. Aonde está dizendo que o crime é inafiançável e, portanto, ele seria passivo de prisão? Não existe no texto constitucional isso. O texto constitucional fala de que o parlamentar só é possível ser preso em caso de flagrante delito de crimes inafiançáveis. Então não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Então a gente está assistindo um show de esquizofrenia jurídica no nosso país. Interpretações elásticas, abrangentes, subjetivistas, ao bel prazer da vontade do julgador. Isso é algo grave. Isso é o ativismo judicial. Então, quando a gente se insurge contra o ativismo, não é contra a pessoa dos ministros, ou contra a Suprema Corte. Fala isso é simplesmente uma narrativa, cair numa narrativa torpe, falsa, falaciosa. E a gente está aqui para debelar o erro e para propagar a verdade. Então, verdade seja dita. Quando a gente faz isso, a gente o faz, ou seja, para restabelecer não só a verdade, mas a ordem vigente, a ordem democrática que está há muito tempo sendo subjugada, né? E pelo próprio fenômeno do ativismo judicial. Então, o neoconstitucionalismo faz isso, né? Dá digamos assim, aos ministros, de modo geral, que são os últimos intérpretes da Constituição, um poder de interpretar os princípios como eles quiserem, sendo que a nossa Constituição ela é altamente axiológica, ela tem uma carga valorativa muito grande, e são valores da sociedade. Então, não podemos perverter o sentido objetivo desses valores. Então, aqui fica também o motivo da minha indignação, né? Por isso, com um relatório como esse, do deputado Pompeu de Matos, sem dúvida, além de escandalizar a nós, porque é aquilo, só para fechar, ele diz que nós, com esse projeto, nós estamos tentando amordaçar o Supremo Tribunal Federal. Amigos, que tipo de mordaça nós estamos tentando imputar ao Supremo? Nenhuma. O que a gente está querendo fazer é fazer valer o que está na Constituição, apenas isso. E ali em respeito ao próprio artigo 49, 11, como eu citei, o artigo 2º da Constituição, a primazia, né, desses princípios constitucionais que são inegociáveis, a inviolabilidade do direito à vida, Exato. E por aí vai. Então não há qualquer tipo de mordaça imposta a quem quer que seja. O que está havendo nesse relatório é que nós estamos sendo amordaçados. O poder legítimo do povo, a expressão da democracia, esse poder está sendo amordaçado. Esse poder está sendo calado em nome, né, do advento desse absolutismo dos iluminados. Então, isso nós não podemos concordar e nós temos que lutar com veemência para esse relatório ser rejeitado de pronto, porque, sinceramente, não tem outra razão de ser, né? Perfeito. Deputado, não sei se você pode ficar um pouco mais com a gente, fica à vontade, tá? Para falar aí, não quero atrapalhar, eu sei que você está com muitos compromissos, né? Mas se puder ficar, melhor ainda. Max, me dá na verdade, eu vou presidir uma sessão, vou presidir uma audiência pública, né? Eu pedi para uma deputada começar essa audiência pública, da qual eu fui requerente, né, que é na comissão externa, mas se quiser fazer mais uma pergunta, eu respondo, e aí depois então, uma última pergunta, deputada. A gente também já está aqui com o professor Felipe Neri, daqui a pouquinho ele vai estar entrando aqui com a gente ao vivo também, peço só mais um minutinho para ele. Então, qual agora seria a estratégia aí na Câmara tentar barrar esse relatório do deputado? Bem, em relação à estratégia, eu acho que o primeiro ponto é fazer com que a sociedade, no sentido mais amplo da palavra, compreenda a urgência de nós lutarmos contra um relatório dessa natureza,
né? Então, primeiro, o que eu aqui preciso louvar, enaltecer a iniciativa de vocês, tá, do Terça Livre, que vocês estão trazendo esse debate à tona, não estão deixando esse assunto morrer, e não pode morrer, até pela nossa própria sobrevivência, ou seja, de nós, enquanto povo brasileiro. Eu falo aqui não só enquanto parlamentar também, legítima representante do povo, mas enquanto cidadã brasileira. Então, eu preciso dizer, o apelo que eu faço é, não podemos deixar esse assunto morrer, né? Nós temos que ressuscitar esse assunto, reacender esse assunto para mostrar a gravidade do conteúdo desse relatório, tá? Esse é o primeiro ponto, fazer com que a sociedade compreenda a relevância de nós tratarmos desse tema para buscar a rejeição. Por quê? Porque a sociedade, tendo entendido isso, naturalmente vai fazer com que exista ali uma pressão sobre os parlamentares, porque, no caso, nós, parlamentares, sendo representantes do povo, nós estamos suscetíveis às pressões populares, o que é absolutamente normal. Então, o engajamento popular, a mobilização nacional, por assim dizer, né, em prol da rejeição desse projeto, isso é crucial. Então, o povo precisa acordar e entender da gravidade do próprio ativismo em si e também do próprio relatório, para que pressione os parlamentares, não só ali primeiro na CCJ, porque para onde está o projeto, né? Hoje, o relatório ele se encontra na CCJ, o deputado Pompeu de Matos, no caso, preferiu o relatório dele no âmbito da CCJ, e nós precisaremos rejeitar na CCJ. Então, é fundamental que as pessoas pressionem os parlamentares da CCJ, sejam membros titulares ou suplentes. Lembrando que os titulares têm precedência sobre o suplente. Então, por exemplo, se o titular vota, por mais que o voto do suplente tenha sido colocado ali, ele não é validado porque, no caso, o titular, tendo preenchido certo voto, ou seja, tendo concluído o seu voto, vota, entre aspas, no lugar do suplente. O voto do suplente só é válido quando, na ausência do voto do titular. Inclusive, nós tivemos até um problema quanto a isso, porque, salvo engano, foi na Cidadania, né, no Partido Cidadania, o titular, no caso do meu relatório, desse projeto, 4754, o que aconteceu foi o seguinte: o Partido Cidadania tinha ali como titular um deputado que é contra o projeto do 4754. E a sua suplente é a favor, ou seja, a suplente votou conosco e o titular votou contra nós. O que significa dizer? Que ali o que vigorou foi o voto do titular. Então, infelizmente, essas coisas fazem parte do regimento da casa, não tem muito o que fazer, né? Mas é necessário que pressionem a ambos, de titulares e suplentes, ou seja, membros de um modo geral da CCJ. Então, a população precisa compreender isso, precisa, de fato, cobrar a fatura dos parlamentares e perguntar: olha só, meu amigo, por que você está com tanto medo de votar uma matéria dessa natureza? Aí aquilo, desculpem a expressão, vou jogar uma coisa no ar aqui. É o quê? Atestado de rabo preso? É o quê? É medo? Subserviência? É o quê? Porque, assim, me causa estranheza, né? Aqui, isso estou falando de forma genérica, não estou falando nem de X ou Y, estou falando de forma genérica. Me causa estranheza parlamentares se insurgirem contra a sua própria competência, tá? Isso é uma coisa que, além de inadmissível, inconcebível, chega a ser, assim, hilária, né? Porque não dá para entender. Ou então são aqueles que se beneficiam, se socorrem do ativismo judicial para, com perdão da expressão, enfiar a goela abaixo da sociedade matérias que o povo não quer. Isso a gente percebe também. Partidos minoritários que perdem, que são derrotados no parlamento, simplesmente se valem desse subterfúgio, que é o ativismo judicial, para impor, né, contra a vontade da maioria do povo, certas matérias, certas pautas que são tidas ali como espinhosas, enfim. E que o povo, obviamente, é contra, tá? Então, acho que é isso. As palavras de ordem, as estratégias nesse momento são pressão mesmo, sabe? Os parlamentares são suscetíveis a isso. E outra coisa, o parlamentar tem que ter medo, sim, de perder voto, sabe? A pressão tem que ser tamanha, porque nós somos suscetíveis a isso. Quando tem as reformas estruturantes sendo votadas, todo mundo começa a mandar mensagem, etc e tal, com razão, porque a gente tem que expressar aquilo que está dentro da democracia. O parlamento é isso, esse reflexo, né, da democracia. Então, a gente não pode ter medo. E agora, o parlamentar tem que se sentir pressionado e perceber, olha, o povo realmente está insatisfeito com o ativismo inicial. Então, eu vou votar aqui em favor do povo, portanto, contra o relatório do deputado Pompeu de Matos, que vai considerar inconstitucional o PL, né, o projeto 4754, na medida em que nenhuma hipótese nós poderemos se insurgir contra esse agigantamento do Supremo. Então, assim, a gente tem que restabelecer, né, a ordem no nosso país, para que a gente possa ter prosperidade, seja de qual ordem for, econômica, enfim, de modo geral, social também,
né? Se a gente quer botar novamente o país nos trilhos, a gente precisa debelar a crise moral que está instalada no seio da sociedade. Né? E a gente começa fazendo isso muito bem, resgatando ali a respeitabilidade, a confiança do próprio parlamento. E a gente faz isso votando em favor do povo e não contra o povo. Então, isso que eu acho que cabe falar estrategicamente, né? Esse engajamento popular é fundamental. Perfeito. Deputada Cristonieto, agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, apesar de tudo aí, de poder estar aqui. O Carlos quer fazer uma... Não, eu quero me despedir e quero adicionar essa despedida um apelo. Todo mundo percebe a condição intelectual da senhora, enfim, todo o seu trabalho e o conhecimento bastante forte, né, no campo jurídico. Eu gostaria de solicitar à senhora que fizesse uma representação à mesa diretora contra o deputado Pompeu de Matos sobre o que acabamos de tratar aqui. O sujeito que está tramando contra o poder legislativo. É um crime capitulado na Constituição e acho que está na hora de se estabelecer determinados limites, né, a essas figuras que imagino que podem rebaixar o poder a que pertencem. Então, negando o próprio voto popular, como a senhora colocou, eu acho que a senhora deveria, uma sugestão, com todo respeito, se debruçar sobre isso e tentar levar essa discussão à mesa diretora, porque senão não vai haver condição da Casa Legislativa se impor. Essa é a minha opinião, a minha visão e desejo sucesso, porque é o sucesso do povo brasileiro. Amém. Obrigada, Carlos Dias. E só para prestar o último esclarecimento, no caso, um parlamentar não pode se insurgir no Conselho de Ética contra outro parlamentar. O que pode é um partido político ou então a mesa diretora sim se insurgir, como aconteceu com o caso do Daniel. Muitos queriam que o Daniel fosse, no caso ali, colocado no Conselho de Ética, mas quem representou contra ele foi o partido político, né? Então, é só para também esclarecer que assim, vontade existe de fato. Só que a gente precisa contar, né, com o apoio de algum partido político para representar em face de um parlamentar no âmbito do Conselho de Ética da Câmara. Né? Assim manda o regimento. Então, só para deixar claro isso. Mas eu concordo com você, Carlos, justamente porque assim, nós temos que trazer de volta a ordem. Né? Eu tenho repisado essas palavras de propósito, né, a ordem que está sendo subvertida. A ordem constitucional do nosso país, sobre a qual está erigida a nossa nação, está sendo subvertida, pervertida, né? Então a gente precisa trazer de volta esse equilíbrio também dos poderes. Né? O que está havendo é uma perturbação contínua, constante entre os poderes. Então a gente precisa restabelecer, até para que a gente possa avançar, né, nas matérias que são caras ao povo. Então é fundamental que tenha, de fato, esse respeito mútuo entre os poderes, entre os três poderes. Não pode ser um respeitando a todos, um respeitando o outro poder e outro massacrando todos. Né? Basicamente isso. Então, a gente tem que trazer à baila novamente, né, esse reequilíbrio entre os poderes. Né? Assim, fazendo valer o que o próprio Montesquieu já falava, não só naquela parte, nos dizeres, né, do poder, freio poder, não só isso, mas também naquilo que ele entendeu ser a própria tripartição dos poderes, né? E Ronald Dworkin, que é um dos teóricos do ativismo, de algum modo dá ali subsídios para aqueles que querem, com perdão de expressão, tratorar, né, o parlamento usando o ativismo como subterfúgio. Esses precisam ter, de fato, uma contenção. A gente precisa estabelecer limites pelo bem do próprio Estado de Direito. Então, agradeço, né, a oportunidade, me coloco sempre à disposição, se precisarem, estou sempre às ordens. Eu realmente vou precisar agora presidir uma audiência pública na Comissão Externa da Primeira Infância e agradeço àqueles que estiveram conosco aqui, nos acompanhando, né, esse debate frutífero, importantíssimo, e não nos calarão, tá? Isso é fundamental falarmos, né? Não nos calarão. O povo precisa, de fato, entender o assunto em pauta e nós precisamos avançar, né, para que busquemos a derrubada do relatório do deputado Pompeu de Matos. Muito obrigada. Obrigado, deputado.